É isso aí, alunos, parte 2. A gente está vendo aí essa viagem aí pelo citoplasma. Vamos dar uma olhada no que a gente falou na nossa aula hoje. Joga na tela, por favor. Vamos dar uma revisada. Nós falamos hoje sobre os componentes citoplasmáticos, complexo golgiense, né? Deixa eu trocar aqui essa... Vamos com ela mesmo. Né? Complexo golgiense, cloroplastos, mitocôndria. O que seria, assim, a função de cada um? Lembrando que todos esses três são componentes citoplasmáticos, portanto, fica ali no citoplasma, né? E o complexo golgiense, que também pode ser conhecido ou encontrado aí como aparelho de Golgi, né? Ou complexo de Golgi também, pode ser assim chamado, nas literaturas você vai encontrar, ok? Ele é um componente citoplasmático que cuida ali o quê? Do empacotamento de substâncias. De uma forma mais popular falando, ele é uma forma de empacotamento, ele tem uma função de empacotamento de substâncias, ou seja, as substâncias que são produzidas na célula, para ela usar no meio externo, né? Para usar não, né? Para que ela precisa mandar para o meio externo, geralmente passa pela função do complexo golgiense, tá bom? Lipídios, proteínas, no caso, né? Aminoácidos, que viria a ser a mesma coisa que praticamente que as proteínas, né? Então ela cuida aí dessa parte da secreção, as secreções que a célula precisa expelir passam aí pelo aparelho de Golgi, tá bom? Ou complexo golgiense. O cloroplasto é uma organela que já está presente nas plantas, ou seja, nos vegetais, tá? E ele é especializado em quê? Assim, qual que é a função principal dele? É nele que é realizada a fotossíntese. Portanto, os seres autotróficos, né? Seres autotróficos, como os vegetais, têm os cloroplastos, que por sua vez são muito importantes, ecologicamente falando, porque realizam a fotossíntese. E a fotossíntese é aquele processo no qual as plantas produzem seu próprio componente, suas próprias moléculas orgânicas, né, para daí produzir energia. Tá? Então, os cloroplastos vão ter aí estruturas internas também especializadas nessa fotossíntese, como o grânulo, que é uma estrutura formada por vários tilacoides. São porções, parecem, de pequenas estruturas que parecem ali moedas, uma em cima da outra, né? E é dentro desse tilacoide que vai estar a clorofila, né? É nesse tilacoide que vai estar a clorofila e vai assim, então, ocorrer a fotossíntese. Lembrando que o cloroplasto, assim como a mitocôndria aqui embaixo, também eles têm DNA próprio, tá bom? Eles não são exatamente o mesmo DNA da célula onde eles estão. O mitocôndria, ele está para nós animais, assim como, por exemplo, o cloroplasto está para as plantas, em termos de importância, né? Os cloroplastos geram ali a energia da planta, dentro da estrutura do cloroplasto é providenciada a energia da planta. A mesma coisa são os mitocôndrias no componente citoplasmático, no citoplasma animal. Né? A gente tem uma função o mitocôndrio tem uma função de respiração celular, ou seja, é lá que acontece a transformação da glicose, né? Esse componente orgânico tão importante para a gente, é lá que acontece a transformação dele em energia, né? A transformação dessa glicose em energia. Então nós temos aí aparelho golgiense, ou complexo golgiense, que cuida aí da parte de secreção celular, ou seja, tudo que a célula precisa produzir, que vai ser usado fora da célula, ele que manda. Cloroplasto nas células vegetais, né? E são importantes porque realizam a produção de energia na planta, que é a fotossíntese. E a mitocôndria também, que é a parte onde em nós animais a nossa energia é produzida, tá? Então nós falamos aí dentro das mitocôndrias, cristas mitocondriais, ciclo de Krebs, tudo isso a gente viu, tá embutido aí dentro desse assunto. Tá bom, pessoal? Agora vamos dar uma olhada aí na nossa atividade e ver de que forma que isso aí vai ser cobrado de você em alguma prova, enfim, em qualquer processo seletivo aí. Vamos lá?
Então é isso aí. Você que prestou atenção na aula, você sabe tudo agora sobre o aparelho golgiense, né? O complexo de Golgi, os cloroplastos e as mitocôndrias. Lembrando que o aparelho de Golgi, né? O complexo de Golgi, ele é uma espécie de empacotadora de mercadoria, né? Para tudo que a célula vai produzir, que vai ser utilizado fora da célula, é preciso que alguém prepare isso para mandar para fora. E no caso, né, dos componentes citoplasmáticos que nós vimos, foi o aparelho de Golgi, né, o aparelho golgiense, tá bom? Temos aí também o cloroplasto, que é tão importante para as células, né, das células vegetais, quanto as mitocôndrias são para a gente, né, os animais de uma forma geral. Por quê? Porque é lá, nessas estruturas, é que são produzidas a energia de seus respectivos seres vivos, no caso, cloroplasto das plantas e no caso, mitocôndria nos animais, tá bom? Então, tudo isso são componentes que fazem parte da célula, tá? Porém, células eucariontes, porém, a gente tem aí peculiaridades, no caso, cloroplastos, né, que saem em células vegetais que realizam fotossíntese, tá bom? Com essas estruturas lá, tilacoide, grânum, enfim, estroma, que é a região que fica entre a membrana interna do cloroplasto, né, e o material que está ali dentro. Então, tem essas estruturas também. Mas vamos lá para a nossa atividade. Vamos, joga na tela para a gente ver o que vai rolar aqui. Questão 1. Os cloroplastos, estruturas relacionadas principalmente com a fotossíntese, estão presentes em algas e plantas. Legal. Essas estruturas são delimitadas por duas membranas e são constituídas internamente por uma complexa rede de membranas. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que indica corretamente o nome da estrutura indicada pelo número 1. Aqui é um cloroplasto, tá bom, pessoal? E dentro desse cloroplasto, como eu falei, tem aquelas estruturas. Eu citei o nome durante a aula, que parece um monte de moedas, né, empilhadas, né? Cada moedinha dessa chama tilacoide, tá bom? De uma maneira assim, exemplo, tilacoide, tá? Tilacoide. Bom, e agora, elas empilhadas, elas têm, cada uma delas, uma só, é como se fosse uma moedinha dessas, é chamada de tilacoide. E a estrutura dela, empilhada, como é que se chama? Vamos dar uma olhada. A, grânum. B, tilacoide. C, estroma. Tonoplasto. Lamela. E aí? Né? Você lembra? O tilacoide não é porque eu acabei de falar. Né? Assim, tipo, eu não iria dar a resposta assim fácil. Estroma é aquele, é o espaço, né? Deixa eu voltar aqui. O estroma, ele vem a ser esse espaço aqui entre a membrana e as estruturas que estão dentro. Ou seja, é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Então, não é. Então, o que seria? Seria a letra A, grano. A estrutura, né, formada pela pilha de tilacoides, uma em cima da outra, né, isso é a estrutura que a gente chama de grano no cloroplasto, tá? Lembrando que o cloroplasto está presente nas células vegetais, algumas algas e cianobactérias, né? Portanto, por isso que esses elementos eles conseguem realizar a fotossíntese. Então, cada moedinha daquela é um tilacoide. E uma pilha de tilacoides formam o grano, tá bom? 2. É isso aí. 2. Os cloroplastos são organelas típicas de algas e plantas que apresentam a coloração verde. Isso ocorre graças à presença de quê? Ah, pessoal, isso aqui é muito fácil, hein? Qual é o pigmento da planta, pessoal, que faz ela ser verde? Em outras palavras, é isso aqui que está perguntando, né? Os cloroplastos são organelas típicas das algas e plantas que apresentam a coloração verde. Isso ocorre graças à presença de quê? A coloração verde é graças à presença de quê? Qual é o famoso pigmento das plantas, hein, pessoal? Carotenoides. Tem carotenoides nas plantas, pessoal? Tem.
porém não é o principal, né? Aquele característico das plantas que dá a cor para ela, né? Seria o quê? Letra C, tá? Se você marcou aí, letra C, clorofila, você sabe que o principal pigmento das plantas é que o que dá a coloração verde para elas é a clorofila. Inclusive, a gente, durante o processo de fotossíntese, vocês se deparam aí com a questão a importância, vocês veem de fato a importância da clorofila, né? Tem o fotossistema 2, o fotossistema 1, a P680, a clorofila A, a clorofila B, P700, enfim, tá? Então, a clorofila ela é que providencia essa absorção da luz dos raios solares e canaliza essa luz para os fotossistemas para daí começar os processos de fabricação de ATP, NADH-HP, enfim, aliás, NADPH, né, para fazer as duas fases ali da fotossíntese. Então a clorofila ela dá início a isso, ela consegue assimilar a luz solar, ela é muito importante nos vegetais devido à sua importância no processo de fotossíntese. Beleza? 3. As mitocôndrias são estruturas com dupla membrana. A membrana mais externa apresenta-se lisa, enquanto a interna possui dobras, que são chamadas de... Lembrando, pessoal, existem... eu não vou nem responder, que se eu falar essas duas opções, a gente já vai matar de cara, né? A intenção aqui é ver se vocês acertaram ou não. Vamos lá. Como é o nome dessas estruturas, né, que tem essas dobras? Cristas mitocondriais, vesículas mitocondriais, estromas mitocondriais, DNA mitocondrial, tilacoides mitocondriais. Existem duas estruturas nas mitocôndrias que as pessoas, os alunos, geralmente se confundem, pessoal. É a crista mitocondrial e a matriz mitocondrial, tá? A crista mitocondrial, que é a resposta dessa questão, letra A. Aqui, ó, se você pegar uma mitocôndria, ela tem um formato bem semelhante a esse que eu estou falando aqui. Essas ondulações que formam essas estruturas, né, como se fossem morros, montanhas assim desenhadas, para lá e para cá, isso são as cristas. Já esse espaço aonde as cristas estão é o que chama de matriz, tá bom? Ou seja, as cristas ficam em meio à matriz, tá? É como se fosse o estroma nos cloroplastos e a matriz no mitocôndrias. Agora, a questão está perguntando essas dobras internas, né, são chamadas de cristas mitocondriais. Tá bom? Questão 4. O complexo golgiense é uma estrutura formada por vesículas achatadas, dispostas uma sobre a outra, que apresentam um papel fundamental aonde? Aonde que o complexo de Golgi ele apresenta uma certa importância, né? uma função aí bem importante. Na secreção celular, eu falei isso durante a aula algumas vezes. Como assim, professor? Tudo que a célula produz que vai ser usado fora da célula, ele é uma espécie de preparador para essa estrutura ganhar o meio externo, né? Para ela ir para fora da célula. Então, tanto é que eu dei lá um nome assim mais informal como empacotador, né, celular. Ou seja, a célula produz, ele empacota e manda para fora, né? É o SEDEX aí da célula, tá bom? Ou o correio, né? Ele prepara essa encomenda e manda para os clientes lá fora. Analogicamente falando, né, fazendo essa analogia, ele tem essa função aí de secreção de empacotador, né, que tecnicamente a gente chama de
secreção celular. Número 5. Os cloroplastos são importantes organelas presentes nas células vegetais e nas algas. A respeito dos cloroplastos, marque a alternativa incorreta. Tá? Os cloroplastos estão relacionados com o processo de fotossíntese. Olha que legal, tá certo. Né? B. No interior dos cloroplastos encontramos a clorofila, um pigmento verde. Olha que legal. Tá certo. No interior dos cloroplastos encontramos estruturas em forma de vesículas achatadas que são chamadas de grânum. Será, pessoal? Isso aqui está confuso. Possa ser que isso seja a incorreta. Vamos ver as outras. D. O estroma é um fluido viscoso que preenche o cloroplasto. Olha, está objetiva e correta. E. Os cloroplastos são revestidos por dupla membrana. Correto também. Né? Então, a letra C. No interior dos cloroplastos encontramos estruturas em formas de vesículas achatadas, que são chamadas de quê? De grânulo. Essas vesículas achatadas não são grânulos, pessoal. Elas são chamadas de tilacoide. Né? Agora, os tilacoides empilhados um em cima do outro, aí sim vão formar um grânulo, entendeu? Não confundam. Grânulo é a estrutura inteira, é a pilha de tilacoides, um em cima do outro. Tilacoide é cada uma daquelas moedinhas, né? Falando metaforicamente. Cada uma das moedinhas que ficam empilhadas, a gente chama tilacoides. Agora, a pilha, a estrutura formada pela pilha delas, né, é o que a gente chama de grânulo. Portanto, aqui, né, ele está dizendo que as estruturas em forma de vesículas achatadas são chamadas de grânulo. Né? A estrutura achatada é o tilacoide, não o grânulo. O grânulo é a pilha delas. Tá bom? É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Falamos aí sobre o complexo golgiense, sobre os cloroplastos e as mitocôndrias. Vimos as importâncias que cada um desses tem, funções e a importância que cada um desses tem aí na fisiologia celular. E a gente viu que são 3 componentes citoplasmáticos de muita importância para as suas devidas células, respectivas células. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender e vamos para frente.